Fala galera! Vocês já se perguntaram o quanto de patrimônio é necessário para ter um salário mínimo de rendimento líquido de forma passiva? Então, é, a forma de calcular isso, na verdade, depende de alguns fatores. De onde você investe, se isso é um mix de investimentos, porque temos algumas opções na renda fixa, na renda variável. Uma forma, né, que é muito utilizada, que na verdade vem de ações, são os dividendos. Os dividendos é uma distribuição que as empresas fazem para os acionistas a partir do momento que você tem X quantidade de ações. Então ali tem o dividend yield, que na verdade é o DY em inglês, que basicamente um percentual que cada empresa paga, tá? Eles sempre divulgam, né, as empresas que são listadas na bolsa, que pagam o dividendo, que não são todas, que são listadas na bolsa que pagam. Então as que pagam divulgam como será pago, né, no ano ou no próximo semestre, enfim. Um percentual interessante a ser considerado por alguns investidores, grandes investidores e alguns especialistas, cerca de 6%, ou seja, obter 6%. E no Brasil é sim possível. E algumas ações hoje em dia pagam até 12%, mas o 6% geralmente é uma média. Porque na tua carteira geralmente tem que ter, né, mais de uma ação, para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então você vai colocar em algumas ações e outras ações vão ter um dividend yield menor. E com as variações também pode acontecer que reduza, né? Mas vamos considerar uns 6%. Considerando 6%, considerando o salário mínimo atual de 1.621, você precisaria ter de 300 mil reais. Mas, pô, Renato, 300 mil reais é muito dinheiro para mim. Não tenho esse patrimônio, demorei muitos anos. A questão do dividendo é que você ganha pela quantidade de ações possuídas, certo? Claro que isso tem relação com o patrimônio, mas é sempre pela quantidade de ações. Porque o dividendo ele é pago pela quantidade de ações. Esse percentual vira, né, um valor ali, conforme o valor da ação, e você ganha por quantidade de ações possuídas, independente se o valor baixou ou não. Claro que vai variar esse dividendo. Então, você tem que começar a investir, se for nos dividendos, começar o quanto antes. Porque o 300 mil é uma meta lá longe, né? Você ganha um salário mínimo de renda passiva, mas você pode começar com menos. E você vai tendo, com o tempo, valores ali. Vai tendo 60 reais de dividendos. Primeiro você começa com centavos, vai tendo alguns centavos, daqui a pouco alguns reais. E assim, uma coisa interessante é que em algum momento você vai estar pagando a sua energia, você está pagando a sua alimentação. Isso é muito interessante. Com o tempo vai aumentando, porque é uma bola de neve. E além disso tudo, além dos dividendos, tem a valorização da própria empresa. A questão do JCP, né? Que são juros sobre capital ali, e as empresas pagam. Então, pessoal, isso seria o valor. Se você pegar o valor que você quer e dividir por 6%, você consegue ter uma noção de quanto seria ter de patrimônio. Mas é tudo feito com o tempo, com bola de neve. Mensalmente você vai aportando e vai acumulando esse valor. Não precisa ter esse valor de imediato. E tem várias ações, tem ações que custam R$ 3,70, como o da Clabin. Tem ações que custam R$ 19 e alguns centavos, Banco do Brasil. E tem várias outras ações aí. Também é possível deixar isso na renda fixa, né? Na renda fixa hoje gira em torno de 1%. Então teria que ter 160 e poucos mil, mas tem que ver que a renda fixa tem que ser descontada a questão do imposto de renda, etc. Sempre temos que pensar na inflação, pessoal. Eu sempre estou falando aqui, é possível obter esse 6%, mas tem que deixar uma parte para a inflação. Claro que aqui eu estou falando de forma bruta, então, né, nesse vídeo considerando de forma bruta. Então, há como também fazer um mix, né, da renda fixa com a variável ali, que pagam dividendos, né, uma carteira de renda mensal. E também tem os títulos públicos, dá para fazer um mix com todos eles. Então, só para dar uma ideia aí de patrimônio, de quanto teria, né, de forma efetiva para obter ali um salário mínimo. Pode ser considerado 6% tranquilamente, tá? Então, cerca de 300 mil reais. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa questão de progressão, né, em relação a valores. Agradeço e vamos em frente.